mulher, eis aí o teu filho. Então isso aqui não significa falta de respeito ou de afeição de Jesus quando se dirige a Maria usando o vocábulo mulher. Quando ela ouve de Jesus, ainda não é chegada a minha hora, Maria olhou para os empregados e disse-lhes: fazei tudo quanto ele vos disser. Como que diz assim, ele não vai operar agora, mas na hora dele ele vai fazer o milagre. O versículo de número 6 diz que estavam ali postas 6 talhas de pedra. Repete após mim: 6 talhas de pedra. Não, fala mais alto: 6 talhas de pedra. Para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Ora, uma metreta são 45 litros de água. Se em cada talha cabiam 2 ou 3 metretas, logo, em cada talha cabiam cerca de 130, 135 litros de água. Se eram 6 talhas, 6 vezes 1, 6, 6 vezes 3, 18, cerca de 780 a 800 litros de água cabiam nessas 6 talhas, certo isso? Os empregados receberam uma ordem de Jesus dizendo: enchei de água essas talhas. E os empregados foram buscar água e encheram as talhas até em cima. Olha o que o texto diz: enchei de água essas talhas. E os empregados encheram-nas até em cima. Quando os empregados encheram as 6 talhas de água até em cima, Jesus disse: tirai agora e levai ao mestre-sala. Quando os empregados foram retirar a água, já não era mais água, era vinho. Um milagre havia acontecido naquela hora. Só que esse milagre aqui passa um tanto despercebido e visto como uma coisa muito simples que Jesus fizera. Mas será mesmo que esse milagre que Jesus operou foi realmente simples? Porque quando a gente lê esse texto, a gente lê tão rápido que a gente acha que somos capazes de transformar água em vinho. Mas transformar água em vinho não é fácil. A água é uma molécula que contém 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Mas o vinho contém vários átomos de carbono, de nitrogênio e outras coisas em seu meio. Cientificamente, para Jesus transformar água em vinho, ele necessitaria de, número 1, um reator atômico com aceleração termonuclear. Número 2, ele precisava desestruturar os átomos, ou seja, separar prótons, eletrons e nêutrons. E terceiro, reestruturar tudo novamente para criar carbono e nitrogênio que não existe na água. Para você fazer essa façanha aqui, você vai ter que ter alguns milhões no bolso para comprar uma área, alguns milhares de metros quadrados, terraplanagem, engenheiro civil. Você vai ter que montar uma engenhocazinha, convidar químicos, mecatrônicos, físicos, para você montar essa engenhoca e trazer máquinas importadas lá da Ásia, da China, de países da Europa, da América do Norte, para você montar uma engenhocazinha que vai demorar aqui em torno de 1 ano, dependendo da verba que você tenha, para que você possa fazer os primeiros testes para você transformar água em vinho. Isso aqui vai demorar 1 ano, 2 anos. Jesus, com uma palavra, disse: enchei de água essas talhas. E encheram-nas. Ele disse: tirai agora. Já não era mais água, era vinho. Pastor, por que os empregados tiveram que encher as talhas de água? Porque você faz o possível, ele o impossível. Você faz o possível, ele o impossível. Você bate, ele abre. Você pede, ele recebe, ele te dá. Você clama, ele responde, te dando coisas inefáveis, coisas extraordinárias que você nunca viu. Você retira a pedra, ele ressuscita Lázaro. Ou seja, você faz o possível, Jesus faz o impossível com uma palavra. Só que tem um detalhe: vinho não nasce vinho. Você não vê pé de garrafas de vinho. Vinho foi uma semente que plantaram, a semente da vide. E essa semente precisa morrer no solo. Primeiro você tem que escolher a semente. Depois de você escolher a semente, você precisa escolher o solo para plantar a semente da vide, a semente da uva. Depois que a uva brota, você vai ter que esperar cerca de 3 anos para que esta uva comece a produzir seus frutos. Por que tanto tempo para que a uva produza seus frutos?
porque ela precisa ter estrutura na raiz para suportar o peso dos seus frutos, do seu cacho. Então existe uma demora para que a vide produza uvas. Só que antes do fruto vem as folhas, e depois das folhas vem as flores, e depois das flores é que vem os frutos. Quando as flores brotam, a vide está anunciando que os frutos estão chegando. E tem um texto em Cantares de Salomão. E Salomão, quando escreve Cantares, isso aqui é um livro alegórico. Eu amo esse livro, porque esse livro aqui tem alguns tipos de interpretação. Esse livro é um cântico. Inclusive, esse livro é usado em uma das maiores festas entre os judeus. Franz de Lis, ele interpreta o livro de Cantares de Salomão assim de forma extraordinária, porque além de ser um teólogo de ponta, ele é muito espiritual. Ele entende que o livro de Cantares de Salomão não é só o relacionamento entre Salomão e a Sulamita, mas também equivale o relacionamento entre Deus e Israel, e principalmente entre Cristo e a sua igreja. Então o livro de Cantares, você não pode lê-lo assim, apenas de forma literal. Você tem que entender que isso aqui representa o relacionamento entre Cristo e a sua igreja. E o livro é um cântico, são poemas. Ela fala, tem um coro, ela fala, ele fala, ela fala, ele fala, ela fala, ele fala. Quando chega no capítulo de número 2, versículo de número 10, ele começa a dizer assim: e o meu amado fala e me diz. Aí ela diz, o meu amado fala e me diz. E ele começa a dizer: levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem, porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi. Ele continua: apareceram as flores na terra, o tempo de cantar chega, e a voz da rola ouve-se em nossa terra. A figueira já deu seus figuinhos, e as virgens em flor exalam o seu aroma. Levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. Interprete isso aqui como Cristo falando com a sua igreja. Pomba minha. Por que pomba, pastor? Porque essa espécie de pomba, segundo a ornitologia, não tem a vesícula biliar. Isso aqui que apresenta que a igreja não tem fel, a igreja não tem amargura, a igreja não é sobrecarregada dessas mazelas. Seja curado nesta noite se você carrega algum tipo de enfermidade psicológica ou emocional. Pomba minha, que anda pelas fendas das penhas, no oculto das ladeiras, mostra-me a tua face, faze-me ouvir a tua voz. Cristo gosta de ouvir a sua voz. Levante uma das suas mãos para o céu. Fale alguma palavra que possa glorificar o nome dele. Diz glória a Jesus. Fala aleluia. Não, fala, grita nesta noite uma palavra que possa bendizê-lo, que possa exaltá-lo. Cristo gosta de ouvir a voz da igreja. Levante a mão assim comigo, faz um dedo de profeta. Aponta pelo menos para 3 pessoas aí, diga: Cristo quer ouvir a sua voz. Fala para ele, fala. Cristo quer ouvir a sua voz. Ele gosta de ouvir a sua voz. Aleluia. Mostra-me a tua face, faze-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e a tua face aprazível.